Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Você que já chegou aqui no prédio da comunhão, fique à vontade, vá escolhendo seu lugar. Quero interagir um pouco com o pessoal que está em casa. Graça e paz de Jesus sobre a sua vida. Se você está chegando aí, dá uma boa noite. Se quiser compartilhar um pedido de oração, compartilhe também. Hoje a gente está um pouco com outro, digamos assim, uma outra distância em relação à câmera. A gente quer pegar todo o palco aqui. Hoje a gente tem uma banda com uma formação um pouco mais completa, né? E a gente também quis tirar a câmera de onde ela ficava aqui na frente, para não ficar aquele clima, às vezes, involuntário, de que o que mais importava era a câmera, era a transmissão, porque ela ficava entre quem está ministrando e as pessoas que estão aqui presencialmente, né? Então a gente levou lá para trás, agora a gente tem uma estação de transmissão lá atrás, então por isso que está diferente aí, tá bom? Mas espero que isso não interfira, pelo contrário, que isso seja bom para você também ver mais pessoas aqui, louvando, adorando ao Senhor. Então, deixa eu interagir aqui com quem está em casa. Devolver para a Catarina aqui também um desejo de boa noite. Jonas, Ana, Davi, Lulu, Jesus abençoe, amém. A Nina escreveu aqui, noite abençoada, família Zdrojewski online. Bruna Lira, boa noite, com um monte de ezinho, eu gosto de frisar esse monte de ezinho, de letrinhas que se colocam a mais aqui. Bruna e Tomé juntos aqui. Meu pai, minha mãe lá de Canoas, amém, glória a Deus. Neiva, boa noite para você também. A Vivian Nering, desejando aos irmãos boa noite. O Alan que está ali, boa noite. A Camila Lobo, boa noite para você também, Camila. A Carlinha também está desejando para todos aqui boa noite. Da mesma maneira o Fransley. O Fábio Silva escreveu, boa noite e feliz Dia dos Pais a todos da comunhão. Amém. O Keller também desejando aqui boa noite. A nossa irmã Iraci escreveu, oi amados irmãos, que o amor do Pai esteja com cada um de nós. Jorge e Iraci. Amém, Jorge e Iraci. Tailana, boa noite para você também. Lizzie Hoffman. A Nívia escreveu, glórias a Deus. Boa noite. Amém, Nívia. Glórias a Deus. Nívia e Davizinho, saudades. Quem escreve aqui também é a Tati, o Dalmiro e o Pietro. Boa noite para vocês. Nosso irmão Valmir, boa noite, irmãos. Deus nos abençoe. Valmir, Dionísia e a Dona Isaura. O Ismael também escrevendo boa noite. O que o Felipe escreveu aqui? Felipe e Sabrina. Boa noite, comunhão. Feliz Dia dos Pais a todos os papais. A Nívia também desejando um feliz Dia dos Pais. A Lúcia Souza, boa noite. Que Deus nos abençoe. Esse é o nosso desejo. Que as bênçãos de Deus, que sempre são presentes, sejam percebidas, não é? Porque Deus está sempre nos abençoando. A questão é que nem sempre a gente está percebendo as bênçãos dele. Então que junto com a bênção de Deus venha a visão de Deus para enxergarmos as suas bênçãos. Raquel Camargo e o Anderson, o Israel, boa noite para vocês aí em Santa Catarina. Rômulo, um super boa noite a todos, né? No caso do Rômulo, um super, né? Nosso brother carioca, um super boa noite a todos, né? Marley Souza, boa noite. O Felipe que está ali na recepção também desejando uma boa noite. E é isso aí, queridos, noite na presença de Deus é sempre boa, né? Porque o livro de Hebreus diz que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que abençoa os que dele se aproximam. E nós cremos não só na existência de Deus, mas que Deus é bom o tempo todo. A Alessandra escreveu aqui, boa noite, ansiosos para que tudo isso passe e possamos estar no prédio da comunhão, nos cultos presenciais novamente. Amém, Alessandra. Isso realmente mexe com o nosso coração, né? A gente tem um salão aqui que a gente está usando para uma celebração nessa bandeira de até 40 pessoas. E ver cada um que está chegando aqui alegra o nosso coração, né? Mas ver aquela multidão de gente junta, aquela santa aglomeração, aquilo é muito especial, a gente espera poder fazer isso logo, né?
Então, se você está em casa, eu quero que você saiba, você pode participar da celebração. A gente disponibiliza no grupo de membros da igreja no WhatsApp e no grupo de membros no Facebook, ali na quarta ou na quinta-feira. E no sábado a gente coloca também no Facebook geral para toda a comunidade, né? Só, infelizmente, a gente tem que ainda cuidar com o número de vagas, por isso que a gente faz essa questão da inscrição. A Margarete escreveu aqui, boa noite, Deus é maravilhoso. Sim, Ele é. Margarete, deixa eu ver aqui, a Jane escreveu boa noite, feliz dia dos pais. A Lucélia escreveu boa noite. Cristiano, Lu e Lorenzo, boa noite para vocês também. Vamos orar, vamos consagrar a Deus esse nosso tempo juntos aqui. Vamos nos colocar em pé, nós que estamos aqui na Sinimbu. Nosso Pai, hoje o mundo, pelo menos aqui no nosso país, nós celebramos o Dia dos Pais. Tu és o Pai insuperável. Tu és o Pai perfeito. Tu és o modelo de Pai. Tu és como Pai insuperável. E nós, como teus filhos, celebramos a filiação que temos através de Jesus Cristo. Nós queremos oferecer aqui um culto para o Senhor. Um culto que agrade o teu coração. Nós por nós mesmos não conseguimos, mas a presença de Cristo em nós torna isso possível. O Espírito Santo do Senhor nos leva à tua presença pelo novo e vivo caminho. E nós queremos diante do Senhor pela fé, entregamos honra, glória, louvor, reconhecendo que teu é o domínio, teu é o poder, tu é a glória, teu é o reino, tudo te pertence. E queremos receber do Senhor essa noite de forma perceptível. Em nome de Jesus, nos conduz aqui para ti mesmo. Amém. Vamos celebrar, Raquel. Amém. Vamos adorar o Senhor então. Com as suas palmas. Assim, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da tua glória, pois só tu és digno de adoração. Mais uma vez, como as águas cobrem o mar, toda a encherá da tua glória, pois só tu és digno de adoração. Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante a ti e toda língua confessará que tu és o Senhor.
Amém. Aplauda, Senhor. Glória ao nosso Deus. Um dia todo olho verá o Senhor e declarará que Ele é o Senhor. Mas nós hoje já declaramos que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém? Amém. Adora Ele como você está. Abre o seu coração. Que Deus fale contigo. Que tu renda toda a adoração a Ele. Amém. Amém com as suas palmas. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará aos teus pés, Deus. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor e todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Nós estamos aqui, Deus. Vem, assim como estás. Vem para adorar. Vem. Oh, amém. Amém. Glória ao Senhor. Amém, Jesus. Nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para render tudo que é devido a ti, toda a honra, todo louvor e todo poder ao teu nome. Tu és maravilhoso, nosso Deus, nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar por alguns instantes. Se um convite, né? Essa música que a Raquel estava entoando aqui é um convite. Tem músicas que a gente canta diretamente para Deus e tem músicas, às vezes, que a gente canta uns para os outros para nos lembrarmos da grandeza de Deus, da beleza de Deus, da presença de Deus, né? E esse era um convite. Vem, esta é a hora da adoração. Assim como estás. Essa é a nossa dificuldade, né? Em geral, a gente quer se arrumar, se limpar, se purificar, resolver a vida para então acharmos que podemos estar na presença de Deus. A verdade é que por melhor que a gente faça essas coisas, jamais nós seremos dignos de por nós mesmos, por nossas obras, nos apresentarmos na presença de Deus. É por causa da obra de Cristo, que abriu um novo caminho, um novo e vivo caminho ao Pai, pela sua graça que nós podemos, e é na presença dEle que nós nos purificamos, é na presença dEle que a nossa vida se organiza, é na presença dEle que as coisas dão certo. Então a gente vai assim como está, mas a gente não permanece como está, porque na presença de Deus,
com fé, quando nos submetemos, quando nos colocamos diante do Senhor, coisas acontecem. Eu espero que coisas aconteçam com você essa noite, você que está aqui na Sinimbu, você que está em casa. Hoje celebramos então o chamado Dia dos Pais. Para mim, não importa se foi o comércio que inventou isso, não importa a origem disso, o que importa é que é uma oportunidade para entregar honra aos pais, para entregar agradecimento. E às vezes, infelizmente, nem todas as pessoas tiveram a experiência de poder na sua vida ter um pai que de fato mereceu honra ou mereceu agradecimentos. Às vezes, as coisas se tornam muito difíceis, mas todos os pais podem e devem ser amados, porque onde a fonte do amor, que é o Senhor, e quando nós estamos conectados nesta fonte, nós podemos então entregar o amor, e junto com o amor, o perdão, junto com o perdão, a reconciliação. Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus de poder, é um Deus de milagres. Eu espero que você tenha boas lembranças em relação ao seu pai, que você ainda viva bons momentos com o seu pai. Agora, se isso ainda não foi possível, coloque isso diante do Senhor e coloque como meta no próximo Dia dos Pais, talvez um ano em oração, um ano em preparação no coração, poder dizer: Pai, eu te amo, Pai, eu te perdoo, ou Pai, me perdoe. Às vezes é necessário. Mas quando o nosso olhar é colocado sobre o ser humano, sobre os pais desse mundo, a gente fica com uma dificuldade de entender Deus, que é o verdadeiro Pai, que é o Pai Celestial. O próprio Senhor Jesus disse que nós, sendo maus, conseguimos fazer algumas coisas boas, dar coisas boas para os filhos. Imagina Deus, o Pai Celestial, que é insuperável. Todo pai nesse mundo deveria refletir o caráter de Deus, deveria fazer fluir no seu lar o amor de Deus. Quando Deus é o modelo de pai, e quando o pai está submisso ao Senhor, Ele vai abençoar sua família, seu casamento, seus filhos. É isso que nós desejamos. Para cada pai da Igreja Batista da Comunhão, eu quero desejar, em nome de Jesus, que Deus seja o seu modelo de paternidade. Que Deus seja o seu modelo. Se você tem filhos pequenos, se você tem bebês em casa, bem, eu quero dizer que Deus tem um plano para a vida do seu filho, para sua filha. Que você seja um instrumento de Deus para que esse plano se concretize. Às vezes nós precisamos daquele cuidado paternal de Deus tão próximo como se nós fôssemos bebês. Às vezes Deus permite que a gente vá crescendo, né? Às vezes não, Deus sempre vai permitindo que a gente cresça, Ele quer que a gente amadureça, e às vezes Ele está ali presente, nos capacitando a fazer coisas. Se você já tem filhos adultos, talvez você não tenha mais nada para fazer, ele já tem a independência financeira, ele já tem a sua própria família, mas sabe que papel você pode ter, você que é um pai de filhos adultos? O papel de abençoador. Abençoa teus filhos adultos. Quando se encontrar com eles, eu abençoo a tua vida, meu filho, eu abençoo a tua vida, minha filha, em nome de Jesus. Você tem um papel de intercessor, interceda pelos seus filhos, de todas as idades. E nós vamos orar agora. Nós vamos pedir pela vida dos pais, nós vamos glorificar a Deus, o nosso Pai Celestial perfeito, e que, de fato, isso que eu falei agora há pouco, né, se tem algum peso no seu coração, alguma dor em relação ao seu pai humano, eu quero dizer que Jesus é a cura, Jesus tem a cura, e Ele não quer que isso seja o ponto final. Se você infelizmente já perdeu o seu pai, se ele já faleceu, eu tenho certeza que Deus não quer que você continue com o coração pesado. Ele tem libertação para você, Ele tem cura para você. E se você tem dificuldade para visualizar isso, entre em contato comigo. Meu WhatsApp é 54999075685. Nós temos algumas limitações em meio à pandemia, mas nós não deixamos de ser igreja. Nós não deixamos de caminhar uns com os outros. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te louvar pela vida do meu pai, Valmor. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor o salvou, o Senhor resgatou a vida dele, e junto com a minha mãe, o Senhor estabeleceu ali uma família, e eu te louvo porque eu e meu irmão temos o privilégio hoje de andarmos nos caminhos do Senhor. Mas cada pai que está assistindo a essa transmissão agora, ao vivo, online, mas que vai assistir a gravação também, e cada pai que está aqui, se sinta encorajado pelo Senhor a seguir em frente. Que receba a sabedoria dos altos céus no relacionamento com seus filhos,
sejam pequenos, sejam adultos. Levanta uma geração de homens honrados, íntegros, honestos, transparentes, prostrados aos pés da cruz de Jesus Cristo, que recebem do Senhor todo o amor que precisam para liderar em amor as suas casas. Meu Deus, e toda dificuldade de relacionamento, todo problema, vem restaurar, vem te mostrar presente, Senhor. E não deixa que ninguém continue com um olhar distorcido a teu respeito, porque teve problemas com seu pai nesse mundo. Mostra que tu és o Pai Celestial perfeito e que tu amas. Que a tua presença se manifeste concretamente agora na vida de cada filho e filha que tenha o coração ferido. E que todos os nossos corações recebam alegria no Senhor, porque não somos órfãos, porque temos um Deus de amor, porque temos um Deus que vive em nós através do seu Santo Espírito e nós te glorificamos. Pai, nesse momento de pandemia, nós pedimos que tu conceda aos pais deste mundo os recursos para repartirem com sua casa, com sua família, com seus filhos. Não deixa que ninguém entre em desespero e se afaste do Senhor. Obrigado, Senhor, por ser o Pai que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos continuar louvando ao Senhor com música agora. E eu quero convidar você que está aqui a também entregar seus dízimos e ofertas como forma de louvor e adoração, demonstração de fidelidade e confiança no Senhor. Se você está em casa, a gente sempre também compartilha aqui as informações de você pode fazer uma transferência. Tem uma boa notícia, a gente investiu num aplicativo, uma grande oportunidade que surgiu, e em breve também a gente vai poder ter na tela um QR Code, é isso que se fala, né? Que tem, vai ficar bem fácil para poder fazer contribuições quem está em casa e tem esse coração de fidelidade e generosidade. Então, no Bradesco 0269, dígito 0, conta corrente 1587781, 1587778, dígito 1, e Santander 4522, conta 13003374. Se você pode fazer isso com alegria, vamos fazer isso juntos como igreja, enquanto louvamos ao Senhor com música. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, Senhor, curando todo o meu ser. Obrigado, Deus. Confio em ti. Declare sua confiança nele. Confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio
saiba. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é. Nada é para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Oh, nada é impossível. Nós cremos. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Tudo, Deus, tu és tudo, Deus. Creio que tu és a fonte de água viva, e não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Não há, Senhor, não há. Jesus, eu preciso de ti. Amém, Jesus. Tu conheces, Deus, o coração de cada um aqui. Tu conheces o coração de cada um que está em suas casas, Senhor. E sabe daquilo que precisamos, aquilo que para os nossos olhos é impossível. Mas nós sabemos que para ti, ó Senhor, é possível, Deus. E nós cremos e entregamos tudo. Tudo, Senhor. Amém. Glória a nosso Deus. Glória ao Senhor. Amém. Você pode sentar. Nós continuamos na série de mensagens, lições no deserto. Os ensinamentos bíblicos desta série, eles são muito úteis para você sobreviver e prevalecer se você está passando por um momento difícil, por um deserto na sua própria vida, nesse momento. Mas também pode ajudar você em relação a desertos que você já tenha passado. Não tem como voltar lá atrás e viver diferente. Se a gente acabou sofrendo muito e o deserto acabou sendo um desperdício, não tem como mudar o que passou. Mas tem como, com os ensinamentos bíblicos que nós estamos compartilhando aqui semana a semana, olhar para o passado e ressignificá-lo. Entender coisas que aconteceram, entender expectativas do Senhor e entender o que Ele pode querer de mim agora. Mas não subestime os textos bíblicos sobre deserto que nós estamos compartilhando, se você não está passando num deserto agora, ou se você não passou por um grande deserto na vida. Não acho que essa série é inútil porque você não passa por um grande problema agora. Porque a gente não sabe o que vem depois, e eu não desejo que você tenha sofrimento, que você enfrente dificuldades, mas eu sei que o deserto é uma escola de Deus. E mais cedo ou mais tarde, quando Deus quer nos levar para um ponto melhor do que onde estamos agora, Ele faz a gente atravessar um deserto, onde Ele nos dá oportunidades conforme a gente já está vindo, tem visto até agora. Então, mantenha seu foco. Essa série vai durar até a semana que vem, mas mantenha seu foco, mesmo que você ache que isso não é para você agora. Mantenha o seu coração aberto. Hoje nós vamos ver que o deserto também é o lugar no qual nós somos provados. Entender isso é fundamental, porque se nós pensarmos que o deserto é só um lugar de sofrimento, só um lugar de dor, a gente acaba fazendo a oração errada. Que oração a gente faz no meio do deserto? Me tira daqui, Deus. Faz passar logo esse tempo. Então a gente acaba pedindo a coisa errada.
quando eu entendo que o deserto é um lugar para o qual Deus pode ter querido me levar, e que Ele pode estar me apresentando uma prova, então a minha oração será: Pai, me ajuda a suportar. Eu quero ser aprovado. Eu quero ser aprovada. Então muda a oração. Eu quero crescer, Deus. Não desperdice esse deserto na minha vida. Não deixa que eu desperdice esse deserto na minha vida. Agora, antes de nós prosseguirmos, é muito importante a gente fazer uma diferenciação entre provação, o deserto é um lugar de provação, e tentação. Provação é algo que Deus mesmo lidera o processo. Deus, muitas vezes, nos põe à prova e nós passamos literalmente por provações. E quando Deus nos coloca à prova, não é que Ele quer saber algo a nosso respeito, porque Ele sabe tudo. Ele quer que a gente mesmo perceba a nossa condição, a nossa situação. Quando nós somos provados, nós mesmos temos a condição de percebermos em que ponto nós estamos. O quanto nós estamos firmes ou não em determinadas áreas de nossas vidas. E o que Deus espera é no final de tudo, de toda aprovação, que sejamos aprovados e a gente esteja mais perto dele no final. Tentação não é um processo que Deus conduz. Tentação é coisa de Satanás, que visa nos levar a pecarmos com a tentação. Ele quer nos afastar de Deus. A provação torna as coisas mais difíceis e no final estamos mais perto de Deus. A tentação torna as coisas muito mais fáceis, muito mais confortáveis nesse momento, mas o final disso é nos afastarmos do Senhor. Nós vamos entender então nesta noite algumas provas que em geral Deus tem para nós em desertos, em momentos difíceis das nossas vidas. E vamos começar com Deuteronômio 8, versículo 2. Prepare seu coração porque esse texto é difícil, é duro. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto, durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Olha, aqui nós temos algumas informações que são bem contundentes neste texto bíblico, especialmente a informação de que humilhar os israelitas no deserto fez parte do processo de provação de Deus a eles. Esse é o tipo de versículo que em geral a gente não diz recebo, né? Daqui a pouco nós vamos refletir mais especificamente nessa parte e nós vamos ver que tudo que Deus faz é bom e é para o nosso bem. Mas existem etapas no processo. Agora, eu gostaria que a gente pensasse nessa importância que Deus dá às nossas lembranças, à nossa memória. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, né? E Jesus Cristo disse: façam isso em memória de mim. Memória é algo que deve ser muito bem preservada na vida dos discípulos, no povo de Deus. Então, Deus diz: lembrem-se, através de Moisés, lembrem-se. Então, quando Moisés traz essa palavra de Deus para o povo, eles estavam na entrada da terra prometida. Pode colocar o mapa, Gutinho? Eu peço perdão para quem está em casa, a gente ajustou agora a câmera para ir, mas a gente vai baixar o telão para que fique um enquadramento melhor. Talvez você não vai conseguir ver todo o mapa agora, tá? Realmente não vai conseguir, mas não tem problema. Você não vai perder a explicação. Aqui nós temos esse mapa, e o que eu mostrei semana passada. E aí, a prof. Tere me puxou a orelha, porque eu disse que o povo estava aqui embaixo, subiu, desceu de novo, né? E ela é prof, né? Ela disse que norte não é cima, sul não é baixo, né? Então eu disse: não, mas Tere subiu no mapa, né? Sabe o aluno se justificando para o professor, né? Subiu no mapa, né? Não é que ele subiu para o norte, né? E, bem,
Então o povo saiu do Egito, desce no mapa, desce aqui para o Monte Horebe, e aí eles vão passar quase um ano recebendo a lei, as instruções, vão montar o tabernáculo, e depois de 11 meses eles vão subir no mapa, né? Só que eles vão desobedecer ao Senhor, eles não vão confiar no Senhor, eles vão ficar com medo, eles vão dar ouvido à voz do medo, do desânimo. Então Deus não vai deixar eles prosseguirem, porque eles foram reprovados nesse teste de confiança. Então eles vêm para o sul e vão passar aqui agora quase os 40 anos, né? O restante para os 40 anos, onde depois eles vão subir, e lá do lado de cá do Rio Jordão, no monte, Moisés vai lembrar eles de coisas importantes. O teste de Deus era como eles se sairiam no caminho, se eles estavam prontos para chegar numa terra que Deus tinha prometido 400 anos antes para Abraão. Será que eles estão prontos agora para usufruir dessa terra? Para nós termos nessa terra um relacionamento? Será que aqui nessa terra eles vão estar prontos para me amar como eu pedi? Para receberem o meu amor que eu quero lhes dar, que eu sempre lhes dou? Se eles fossem aprovados no primeiro teste, em um ano, depois de sair do Egito, eles estariam na terra prometida. Mas eles não foram aprovados, e esse um ano se tornou 40 anos. E toda uma geração não entrou na terra prometida. Moisés não quer que essa nova geração perca tempo, fique marcando passo, sofrendo desnecessariamente. Eu acredito que Deus muitas vezes nos leva ao sofrimento, mas é um sofrimento necessário, é um sentimento didático. Mas existe o sofrimento desnecessário, aquele que a gente mesmo causa e muitas vezes causamos dentro de um sofrimento necessário. Ou seja, dentro de um sofrimento necessário para o nosso crescimento, a gente enfrenta, por nossas características, por nossos conceitos, por nossa falta de confiança em Deus, um sofrimento desnecessário. Tem sofrimento que é necessário. Você acha que não? Por exemplo, você lembra, eu não sei se você vai lembrar do seu primeiro dia no jardim de infância. Eu nem sei se hoje as crianças começam no jardim de infância. É no jardim de infância que elas começam? No meu tempo, em 1983, o céu estava lindo, azul, bonito. Eu me lembro do meu primeiro dia no jardim de infância. E sabe o que eu senti em relação à minha mãe? Por que minha mãe me soltou sozinho no meio desses selvagens aqui? Essas outras crianças aqui? Você imagina o coração da mãe deixar o filho ali a primeira vez, né? Tem mãe que sofre demais. Tem mãe que, se pudesse, pedir para a professora, me deixa no lugar dele, né? Mas se a mãe não deixar a criança sofrer naquele momento o que ela está sofrendo, vai ser pior para o desenvolvimento da criança, né? Então tem sofrimento que os pais precisam impor para os seus filhos, não por maldade, mas por necessidade de crescimento. Então Deus, muitas vezes, para o nosso desenvolvimento, tem sofrimentos que são necessários. O desnecessário é quando a gente não confia nas intenções de Deus. Quando a gente não confia na palavra de Deus. Então, Moisés está dizendo agora, da parte de Deus, para aquele povo, lembrem-se que um ano virou 40. Lembrem-se que vocês não confiaram em Deus. Lembrem-se que Deus tem um processo, e que nesse processo Ele testa. E que faz parte desse teste, humildade. E para levar a humildade, para testar a humildade, tem humilhação. Lembre-se. Então nós precisamos ter uma memória viva como discípulos de Jesus. Lembrarmos de como Deus faz as coisas, lembrarmos do que Deus já fez por nós. Lembrarmos também das promessas de Deus. E aí vem aquilo que realmente nos incomoda, né? A expressão para humilhar vocês. A gente romantiza isso, né? Se o povo romantiza teologicamente, né? Se o povo que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar, buscar minha face. Mas
para nós não é um problema quando a gente pensa em voluntariedade, né? Eu fazendo isso voluntariamente. Uma das músicas que eu mais gosto, embora eu tenha uma dificuldade ainda com a teologia disso, né? Aquela música: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. A gente tem que colocar digamos assim, essa letra numa certa avaliação teológica à luz de Cristo. Porque agora com Cristo não tem mais o se eu me humilhar, porque Cristo se humilhou no meu lugar, porque eu não consegui me humilhar o suficiente. Cristo foi lá e se humilhou como deveria, em meu lugar. E agora não tem mais o ser, agora nós vivemos a graça. Então eu canto essa música entendendo o seguinte: olha, se eu demonstrar que realmente eu me importo com isso, eu vou ver as coisas de maneira diferente. Isso é só um parênteses, porque eu gosto muito dessa música, eu queria tanto que a gente cantasse aqui, mas é que passa uma ideia. Se a gente entender que se eu fizer certinho, Deus vai me abençoar, e não é assim, não é? Deus abençoa porque Ele é abençoador. Ele faz chover sobre bons e maus, não é? Assim é o nosso Deus, tá bom? Mas, se nós, por um lado, romantizamos o se eu me humilhar diante do teu altar, por outro lado, a gente acha um terror quando Deus quer nos humilhar. Muda tudo, né? Se eu me humilhar, Ele vai me abençoar. Então deixa eu me humilhar de um jeito que não me custe muito. Deixa eu me humilhar de um jeito que dá. Porque se Deus está no controle do processo de humilhação, olha, humilhação é fogo. É complicado. Mas essa é a verdade. Deus faz isso. Na escola de Deus, a humilhação é um teste. Nós vivemos numa geração evangélica de triunfalismo. Como se humilhação fosse coisa que só Satanás tivesse para o crente. Não. Não. A gente vai ver lá num texto em Filipenses que não. Que é um teste. Que é um caminho pelo qual Deus nos leva. Humilhação é um teste, mas não é um diploma. Deus não quer levar você até a humilhação. Ele quer levar você pela humilhação. Isso é diferente, né? Humilhação não é o destino do crente. É um processo pelo qual o crente passa. O diploma desse teste é a glória. O teste é a humilhação, o diploma é a glória. Mas esse diploma de glória, ele está reservado a quem é aprovado no teste da humilhação. E a Bíblia fala muitas vezes sobre isso, e tem um texto que é muito, muito claro, em 1 Pedro capítulo 5. Olha o que está escrito aqui no versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Imagina se o versículo acabasse aqui. Deus não seria injusto, porque Ele é Deus. Se Ele quer que toda a criação se humilhe, Ele é Deus, Ele pode, Ele tem esse direito. Mas o texto não termina aqui. Para que Ele, em tempo oportuno, ou seja, na hora certa, os exalte. Qual é o propósito de Deus? Humilhar ou exaltar? Exaltar. Tem um para quê ali, né? O que Ele quer fazer é exaltar. Mas como Ele vai exaltar alguém que acha que está nas alturas? Você precisa reconhecer que está lá embaixo e aceitar a mão de Deus, para que Deus, na hora certa, leve você para onde Ele quer levar. E Deus não quer levar você para a humilhação. Ele quer conduzir você pela humilhação para a glória. Para a glória. Então, a gente tem muito problema em aceitar que Deus tem humilhação para nós, mas não tem problema nenhum em aceitar que Deus tem glória para nós. Já percebeu isso? Nós não podemos desejar, ou não devemos desejar a glória antes da hora. Quando nós fazemos, nós somos reprovados nesse teste, e aí o tempo oportuno não chega. O tempo oportuno fica postergado, e a gente fica 40 anos no tempo inoportuno, comendo maná. Maná, eu imagino que era uma coisa boa porque vinha dos céus. Mas a gente tem uma certa limitação fisicamente para reconhecer coisas boas, principalmente continuamente, principalmente se essas coisas não são algumas coisas. Por exemplo, o maná, como eu falei semana passada aqui, Deus tinha maná para o povo comer 1 ano. 1 ano comendo a mesma coisa, gente, olha, até vai, mas a gente está em viagem, né? Então a gente está em preparação, a gente está acampado aqui na mesa do Monte Horebe, vamos comer o maná. Tem mais 1 mês até a terra prometida, vamos comer o maná. O maná era como semente de coentro com gosto de mel.
O pessoal juntava aquilo, fazia bolos, fazia pães, né? Com aquilo lá. E maná significa o que que é isso? Porque eles saíram, viram aquele negócio. O que que é isso? Então o nome disso é o que que é isso? Sabe quando você faz uma comida, olha para a panela, o que que é isso? Né? O que que eu fui fazer? Mais ou menos assim, o que que é isso? Né? Aí, só que eles tiveram que comer isso por 40 anos. Comer isso por 40 anos. Gente, maná é bom, porque Deus está nos sustentando com ele. Mas às vezes a gente tem que ficar comendo sempre a mesma comida, porque a gente é reprovado no teste. E nessa fase é o maná. Lá na outra fase é leite, mel, romãs. Mas isso é na outra fase. Se eu não for aprovado nessa fase, eu não vou para lá. Eu li um livro do Robert Clinton, que se chama Etapas na Vida de um Líder. Eu recomendo a todo mundo esse livro. É difícil de achar porque foi lançado por uma editora assim, não muito grande no Brasil. Eu nem sei se ainda tem edições sendo produzidas, eu até acho que não. Mas Robert Clinton, Etapas na Vida de um Líder. E ele diz com muita propriedade o seguinte: Deus, ele quer nos desenvolver. Ele quer que você vá para a próxima fase, mas enquanto você não for aprovado nessa fase, você não vai para aquela. E se for, digamos assim, tecnicamente, Deus vai continuar apresentando o mesmo teste. O mesmo teste. E eu me lembro que eu fui testado em relação à minha liderança, né? Eu tinha um líder, e esse líder era um líder muito duro às vezes. E eu fui reprovado, né, em seguir a liderança dele. Né? Uma vez ele me chamou e disse: olha, Davi, tu é um excelente líder para o sul, ou seja, tu lidera bem os teus liderados, mas um péssimo líder para o leste, para o oeste e para o norte. É muito ruim trabalhar contigo, é muito ruim te liderar, tu tem um coração muito insubmisso. E eu admito, é verdade, foi um tempo do qual eu não me orgulho. Mas então, Deus me levou para um outro lugar, para um outro contexto, onde eu tinha um líder que tornou as coisas ainda piores. Mas o Senhor me deu discernimento de que eu estava em teste, e que enquanto eu não fosse aprovado naquele teste, eu não poderia passar para a próxima fase. E eu pensei que eu ia passar 10 anos naquela fase. Durou 1 ano e meio, o Senhor me trouxe para Caxias. E Ele deixou claro: tu passou no teste de ser liderado, então eu vou deixar tu liderar a igreja agora. Foi claro isso para mim, da parte de Deus. Foi claro. E quando eu li o Etapas na Vida de um Líder, que é exatamente isso, né? Então tem pessoas que estão sempre marchando nos mesmos testes, dizendo assim: a vida é tão difícil, porque sempre tem isso, sempre tem isso. Eu me livro disso, vem isso de novo, eu me livro disso, vem isso de novo. Deixa eu dizer para você. Você não está percebendo que você está comendo maná esse tempo todo aí, sendo que tem, em nome de Jesus, pela fé eu digo, leite e mel ali na frente. Mas você tem que ser aprovado, não adianta fugir do teste. Se você foge do teste, o teste não vai deixar você. Pode ter certeza, porque Deus não desistiu de você. Ele quer você ainda e Ele quer desenvolver você. Então, teste, 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 teste. Vamos ser aprovados, meus irmãos, pela fé em nome de Jesus. Vamos ser aprovados, vamos encarar. Deus não nos permite sermos tentados e Ele não vai nos provar também em coisas que sejam maiores do que a capacidade que Ele nos dá para seguirmos em frente, para irmos para a próxima etapa. Vamos olhar aqui algumas provas comuns, ou que com frequência Deus nos testa no deserto da vida. Prova de reconhecimento de necessidades espirituais. Você reconhece suas necessidades espirituais? Sabe, de vez em quando a gente faz jejum. E não é tanta gente que adere ao jejum assim. Mas quando a gente jejua aqui na Igreja Batista da Comunhão, em geral, um dos principais motivos que a gente diz para jejuarmos e jejuamos é lembrarmos que nós não somos mantidos vivos por causa da comida. Nós somos mantidos vivos por causa de Deus, que nos envia comida. Mas que mais importante do que o alimento físico é o alimento espiritual. Quando nós passamos a nossa vida toda comendo, pelo menos uma vez por dia, é porque o nosso corpo nos lembra da nossa necessidade de alimento. Mas quando nós passamos 1, 2, 3 dias, uma semana sem orar, é porque a gente não está ouvindo a nossa alma gritando pela presença de Deus. É porque nós não reconhecemos nossa necessidade espiritual de falarmos com o Senhor. Quando deixamos a Bíblia de lado
porque nós não estamos reconhecendo a nossa necessidade da palavra de Deus. Olha o que diz aqui Deuteronômio 8:3. Ele, Deus, humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Quem lembrou de uma música aqui? Nem só de pão o homem viverá. Ninguém lembrou? Mas de toda... O velho que mora em mim, saúde o velho que existe em você. Alguns lá atrás lembraram disso, né? Logo no início da jornada, nos primeiros 45 dias, os israelitas ainda não tinham o maná, começou a acabar as provisões, eles começaram a ficar com fome. E Deus deixou eles passar fome. Qual seria a reação deles? Como é que eles iam agir agora? Qual é a postura, qual é o pensamento deles em ver a comida acabando dia após dia no meio do deserto? Eles estão em teste. E aí eles começam a reclamar. Lembra que eu coloquei aqui já semana passada, né? As cebolas, o pepino, o peixe, como se eles estivessem, né, hospedados no Egito comendo do bom e do melhor, né? Eles nem eram mais escravos no Egito comendo o que sobrava. E aí Deus deixa eles passar fome. E aí depois vai vir com o maná. Mas eles estão em teste. Eles estão à prova. E eles demonstram ter apenas uma preocupação quanto à sua segurança física. O alimento é fundamental para subsistirmos. Mas ele é só um meio pelo qual o autor da vida usa para manter a nossa vida. Um dos meios. Deus já tinha dito para eles que ia sustentar eles. Deus já tinha dito que ia cuidar. Eles precisavam confiar na palavra do Senhor. O resto seria acrescentado conforme a própria palavra de Deus. Mas é comum que quando a gente está no deserto da vida, as nossas preocupações sejam como que a gente vai fazer o rancho, né? Não foi essa loucurada? A gente se desespera, né? Gente, acabou o papel higiênico no Brasil, sim ou não? Acabou o álcool em gel no Brasil, sim ou não? Acabou o álcool em gel? Se você procurar agora, tem ou não tem? Tem bastante. Quando a gente vê um deserto, né? O que a gente faz? Corre! Mas corre! Aí a gente não vê papel higiênico nas prateleiras, a gente não vê álcool em gel na farmácia, e aí é o fim do mundo, né? Questão de logística, não deu tempo do lojista repor o estoque abundante. Não deu tempo, foi antes da hora. E aí eu vi pessoas tirando foto em prateleiras para botar mais lenha na fogueira. Nós somos pacificadores, nós não somos incendiários, nós somos pacificadores. A gente não tira foto de prateleira vazia, porque a gente sabe que a nossa comida não vem daquela prateleira, a nossa comida vem do céu. Aquele que nos dá o pão de cada dia não depende de ter comida ou não no supermercado, ele vai fazer chegar porque ele é fiel. Mas a gente vê o deserto se aproximando, a nossa preocupação é como é que eu vou fazer o rancho? Como é que eu vou no Andreaça? Né? Ou no Zafari? Ou no... a comunhão é cheia de manias aqui. Eu sei que tem membro que, porque eu vou no Testolinha, eu compro não sei o quê. Porque eu vou lá, não sei, no vou... Quem é que vai no Arthur aí? Alguém falou vou alguma coisa, né? Porque eu vou não sei o quê, não sei o quê. Né? Como é que eu vou lá? O que eu vou comer? Como é que eu vou pagar as contas? Eu confesso que quando veio a pandemia aqui, eu vou ser bem transparente com a igreja, tá? Ano passado, a igreja não teve condições no mês de pagar o meu salário, eu não recebi. Meu pai me estendeu uma ajuda, e com a ajuda do meu pai, então, eu organizei ali as coisas, antes da pandemia. Aí, eu pensei assim, se agora no final do ano eu não recebi da igreja, imagina entrar na pandemia. Agora, aí sim, né? Aí eu comecei a procurar na Bíblia se era possível colocar membro no SPC e no Serasa que não dizimasse. Eu não achei. Não achei. Se alguém achar aí, pode me avisar.
Que ia ser uma boa você ter base bíblica para isso, né? Brincadeiras à parte, se você está assistindo a gente pela primeira vez, a gente não é assim, tá? Mas a gente é muito brincalhão. E veio esse negócio aqui, veio em mim. Mas ali naquele momento eu entendi que eu deveria confiar. E graças a Deus, o Senhor me ajudou a virar a chave. E sabe o que aconteceu na pandemia? Eu pedi para a igreja reduzir o valor do sustento mensal que ela me passava, por prudência e por exemplo, mas passou a ter dinheiro na conta. Passou a ter dinheiro. E eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz, mas tão feliz, que eu juntei tudo que o meu pai me emprestou. Eu fiquei tão triste que daí eu devolvi para ele. E aí, mas eu aprendi a gerenciar de maneira melhor os nossos recursos financeiros. Então agora a gente já está muito mais adaptado a viver com menos do que ganha. Foi um aprendizado, a gente aprendeu, glória a Deus por isso. Só estou confessando para vocês que no início da pandemia eu fiquei com essa preocupação, mas essa é a preocupação dos israelitas, né? O que eu vou comer? O que vai acontecer comigo? Né? Eu já vou começar a mandar currículo para outras igrejas aí, né? Umas 5, 6, né? Prego numa na quinta, prego outra na sexta, prego no sábado, prego no domingo. Isso também é brincadeira. Mas acontece que ter responsabilidade nessas áreas não é errado. Não é errado você ter um estoquezinho lá. Não é errado. Isso é prudência. Sabe por quê? Porque dá um desabastecimento de novo, um problema de logística aí, ou dá um lockdown. Pô, se você tiver que ficar aí se você tiver que ficar umas 2 semanas sem ir no mercado, por prudência tá lá. Tá lá. Eu tenho uma pilha assim de sardinha, né? Sardinha. Nem sei quantas latinhas eu tenho, mas eu tenho lá umas latinhas de sardinha. Se precisar passar umas 3, 4 semanas sem poder ir no mercado, tá lá a sardinha, mas não é porque eu não confio em Deus. É porque talvez, por uma questão prática, fique difícil de ir no mercado por causa de um lockdown que vem. Então não é um problema você ter uma economia. Dinheiro guardado, um estoque de comida. No bunker é pecado, mas em casa, né, questão prática, não é um problema. Sabe qual é o problema? O problema é quando você faz isso porque você tem medo que vai faltar amanhã. Aí é um problema. Aí é esse coração pecaminoso aqui de não confiar em Deus, de achar que Deus vai deixar você passar fome. Isso é um problema. Então saiba, guardar não é um problema. O problema é o motivo errado pelo qual se guarda muitas vezes, que é achar que amanhã não vai ter. Ele quer que a gente reconheça que Ele está cuidando de nós, que a sua promessa é fiel. E que a gente reconheça nossas necessidades espirituais. Nem só de pão o homem viverá, mas ele vai viver de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Alimento para o seu espírito, fortalecimento para a sua alma. Eu sei que na pandemia a gente ficamos preocupados, né? Mas você está preocupado com sua situação espiritual? Você está orando mais do que antes? Você está buscando mais a palavra do que antes? Porque se você está fazendo isso, você está entendendo certo o momento. É o momento de se fortalecer espiritualmente. Aí vem outra prova, que é a prova de obediência e honestidade. Êxodo 16, versículo 4 e 5 diz: Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês. E o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia, prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Ele disse que o povo vai sair todos os dias para recolher, mas no 6º dia vai recolher o dobro, porque no 7º dia não é para recolher, é o sábado. Então Deus alimentou o povo durante todo o tempo em que eles estiveram no deserto com o maná que caía do céu junto com o orvalho. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que não, que era uma planta lá que vertia uma determinada coisa. Se a Bíblia está dizendo que caía do céu, é porque caía do céu, mesmo que tenha outra coisa lá. Bem, 6 dias só pego para hoje. No 6º dia, para o final de semana. Com isso, Deus estabeleceu uma prova, porque quem confia nele pega só para hoje. Quem não confia nele faz um estocão, um estoque de maná. E você já sabe que o problema não é estoque, o problema é a falta de confiança.
Quem achava que ia faltar no próximo dia pegava a mais, ou então, mesmo que não pegasse a mais, comia menos hoje para deixar sobrar para amanhã, né? Ah, os meus vizinhos estão vendo aqui, então eu vou pegar só o para hoje, mas eu vou comer só a metade hoje, eu vou dormir com o estômago roncandinho, porque pelo menos amanhã eu tenho. Só que tem um detalhe, tudo que era recolhido a mais criava bicho e fedia. Olha só, Êxodo 16, 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés, claro, se indignou contra eles. Ou seja, pegaram mais do que o suficiente para um dia, a ponto de sobrar para o outro. Ou então, quem sabe comeram de menos hoje com medo de que Deus não daria amanhã. Seja ganância ou falta de fé, pecaram em desobedecer ao Senhor. Falharam no teste da obediência e da honestidade. Então, cuidado. Cuidado quando você fizer as coisas, a sua intenção é muito importante. A sua obediência é muito importante. Então, não é fazer ou deixar de fazer, mas por quê? Hoje, Deus não diz, vai no mercado e compra só para hoje. Deus não diz isso para ninguém. Talvez ele fale individualmente numa revelação para uma pessoa, eu não sei, mas em geral ele não diz isso para a igreja, compra só para hoje, vai todos os dias do mercado. Não. Então você pode fazer um estoquezinho para a semana, pode fazer um rancho por mês, pode ir lá comprar umas latinhas de sardinha, deixar no fundo do armário. Por quê? Você acha que o Deus que dá hoje não pode dar amanhã? Cuidado com isso, tá? Do contrário, tenha certeza de que mais cedo ou mais tarde vai feder. Mais cedo ou mais tarde vai feder. Confie no Senhor. A oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso é: o pão nosso de cada dia. Nos dá quando? Hoje. E aí vem a prova de fidelidade por fim. Deuteronômio 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer este sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam o Senhor, o seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos e deem ouvidos à sua voz. Sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Entendeu aqui? Deus permite que uns caras lá façam milagres. E aí esses caras dizem assim, olha só, esses milagres aqui, ó, é isso aqui, ó. Não é Deus, é isso aqui. E se vocês seguirem esses caras, porque eles fizeram coisas aí que vocês acharam legais, coisas que vocês acharam importantes, vocês vão reprovar no teste. Eu quero saber se vocês me amam. Se mesmo não vendo os milagres que vocês gostariam de ver, vocês estarão comigo. No deserto da vida nós gostamos de boas notícias e saídas fáceis, né? Quando começou a pandemia, desculpem, eu entrava várias vezes por dia no site de notícias, esperando que dissessem, tal remédio funciona. Mas de verdade, sim, aquele que funciona mesmo. Porque eu queria uma boa notícia. E não é um problema querer boas notícias. O problema é quando a gente quer saída fácil. Quando não existe saída fácil. E é por isso, por queremos respostas rápidas, boas notícias e saídas fáceis, que pessoas correm para igrejas que prometem todo tipo de milagre em tempos de crise. Também é comum as pessoas acreditarem nos profetas de governos humanos, de soluções apresentadas pelos bancos, né? A gente fica tão feliz achando que o banco nos ajudou. Eu suspendi a prestação da casa própria, o financiamento, não é? Não está dando uma grande confusão aí agora, porque as parcelas voltaram com valores mais elevados?
Mas você pensa assim, nossa, que maravilha, o pessoal está pensando no povo, né? Suspende o financiamento e vá que nem volte, né? Que eles deixa assim, né? Não, vamos zerar tudo, vai daqui para frente. Não é um problema aproveitar soluções e às vezes pagar por elas. O problema é quando a gente acha que a solução da nossa vida está aí. Está naquilo que um sistema pode nos oferecer, numa pirâmide pode nos oferecer, num marketing multinível, numa empresa, numa instituição. Então isso é a salvação da minha vida. E eu faço dessas coisas o centro da minha vida. A política, a empresa, o isso, aquilo, aquele outro. Então, cuidado com os salvadores da pátria, entre aspas, de igrejas, de governos, de empresas, de sistemas, ou de qualquer outro meio. Escute somente a voz do Senhor. E mesmo que o Senhor não faça os milagres que você quer agora, continue amando. Seja aprovado, seja aprovada. Lembre-se, suas provações são testes, são provas. Deus age assim. Eu gosto que Deus age assim? Confesso que não. Eu não gostaria que esse fosse um jeito que Deus quer fazer as coisas. Mas Ele faz. Então, se eu insistir na minha inconformidade, sabe o que vai acontecer? Teste, 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 teste. Então, se é o jeito que Deus faz e Ele é Deus, eu vou aceitar, eu vou me submeter, principalmente com fé, esperança e amor. Eu vou levantar meus olhos e pensar, e saber, e declarar, e crer, em nome de Jesus. Se Ele tem essa humilhação para mim, é porque Ele quer me exaltar. Amém? Se Ele tem essa humilhação para mim, Ele quer me exaltar, eu vou aceitar essa humilhação. É fácil? É difícil? Não. E eu espero que Deus não me coloque à prova, porque chegou um tempo na minha vida que eu fiquei com medo de pregar as coisas, porque é só eu dizer uma coisa e naquela semana Deus me submete àquilo que eu falei. Se possível, não, Deus. Mas Deus faz. E enquanto a gente ficar batendo ali, batendo cabeça, lutando contra o aguilhão, a gente só vai ficar naquela mesma fase. Não vai crescer e não vai desfrutar do que vem de melhor aí para frente. A gente só foca na dificuldade que agora é tão ruim. E é ruim. Mas vamos olhar para o que vem depois pela fé em nome de Jesus. Vamos ver aquilo que não pode ser visto sem que seja pela fé. Nós temos um modelo perfeito para isso, que é Jesus. E esse modelo perfeito que é Jesus vive em nós, e Ele se submeteu a toda a prova e foi aprovado. Filipenses 2 é o último texto que eu quero compartilhar aqui hoje. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Jesus fez? Se humilhou. Sabe por quê? Porque Ele não pede nada para você que Ele não tenha se disposto a fazer antes. Pode prestar atenção. Tudo que a Bíblia pede para você fazer, Deus já se dispôs a fazer antes. Porque tem a ver com quem Ele é. É assim que Ele é. E Ele não tem um sofrimento para Ele, para nós, e um regozijo para Ele. Deus sabe como as coisas funcionam perfeitamente. E Ele podia simplesmente ficar no lugar que Ele decidir ficar, e nos deixar sofrer sem Ele. Mas Ele dá sentido, Ele dá significado ao sofrimento, à humilhação, porque Ele quer nos desenvolver, Ele tem algo melhor para nós. Isso não é uma mensagem humanista, é bíblica.
Humilhem-se sobre a poderosa mão de Deus e Ele, no tempo oportuno, vai exaltar vocês. Se Ele prova você, Ele já aceitou ser provado antes. Se Ele pede humildade a você, Ele já se humilhou antes. E se Ele foi glorificado, Ele vai glorificar você também. Se fala muito sobre o tal do mindset, né? O nosso sistema mental. E se fala muito que a gente tem que mudar o mindset para entender os tempos, enfim, né? Estou fazendo aquele curso Reaprendizagem Criativa do Murilo Gun, que ele fala muito sobre isso, né? Mudar a cabeça, enxergar as coisas de forma diferente e tal. Mas isso aí pode parecer novidade, mas não é. Aqui a palavra já está dizendo. Pode voltar ao slide anterior, Gutinho. Tenham vocês o mesmo mindset de Jesus. O mindset de vocês não vai ajudar vocês no deserto. O mindset de Jesus ajuda vocês porque Ele passou perfeitamente por tudo isso. Lembra lá de Romanos também? Transforme-se pela renovação do quê? Do seu mindset, da sua mente. A mente do Davi é um fracasso no deserto. A mente de Cristo é vitoriosa no deserto. A sua mente é um fracasso em relação às coisas espirituais, mas a mente de Cristo é um sucesso. E o apóstolo Paulo diz ele diz o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Está no deserto, meu irmão? Você tem a mente de Cristo, use essa. Vai entrar no deserto, meu irmão? Mente de Cristo. Permaneça com a mente de Cristo. E viva como Cristo, que na hora de se humilhar, se humilhou. Foi fácil para Ele? Não, Ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice. Então não foi fácil para Ele. Então você não tem que ficar feliz. Embora o livro de Tiago diga que a gente deva ter, por motivo de alegria, passarmos por várias provações, não diz que nós temos que sermos felizes por causa da provação. Já percebeu isso? Tenham alegria por passarem pelas provações. Não é assim, ai, lá vem mais uma dificuldade. Ei, glória! Ô Senhor, olha aqui, ó, sobrevivi. Não. Não, Deus não quer filhos masoquistas. Mas se você está numa poda, é porque Ele quer que você dê mais frutos ainda. Se Ele está levando você para humilhação, tem glória no final disso. Tem exaltação no final disso. Você recebe. Você se submete. Você confia. Você se alimenta de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que a mente de Cristo seja a sua mente. Que a sua mente seja a mente de Cristo. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. E sabe o que é isso aqui? É o sinal das marcas do deserto. Isso aqui são marcas do deserto na vida de Jesus. O pão que representa o seu corpo entregue por nós. O cálice que representa o seu sangue vertido na cruz. Isso aqui são marcas do deserto. As marcas são importantes. Tanto é que quando Jesus aparece aos discípulos, Ele diz, Tomé, toca aqui. Toca aqui. Mas ali, quando Jesus diz isso, Ele já venceu a morte. Ele já venceu a morte. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está em casa, já separe aí o pão e o cálice. Aqui nós temos marcas do deserto. Mas não são marcas que foram maiores do que Jesus. Jesus venceu o deserto. Jesus venceu no deserto. Esse pão aqui representa o quê? O corpo de Cristo. Quando você pensa que o pão representa o corpo de Cristo, você pensa só na pessoa de Jesus? Você tinha que pensar na sua pessoa também, porque você está aqui.
Você é o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Mas não foi só Jesus que deveria morrer na cruz? Sim. Mas o que ele falou sobre quem quer segui-lo? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo diz que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Nós estamos aqui juntos com Jesus, memorialmente falando. O sangue de Jesus vertido na cruz corre nas suas veias espirituais. Isso aqui não é algo de Jesus e não é algo para nós. Isso aqui é algo de Jesus conosco. É algo de Jesus com a gente. Então saiba que nós damos os passos de Jesus. Jesus trilhou o deserto, 40 dias. Nós trilhamos também o deserto. Jesus foi para a cruz, nós vamos para a cruz com Jesus. Mas a cruz não foi o destino final de Jesus. Jesus venceu a morte, ressuscitou e agora senta-se à destra de Deus Pai, e a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então este é o corpo dele, em quem estamos. Então nós vamos, nesta noite, ao participarmos da ceia do Senhor, fazemos isso em memória dele e sermos gratos, porque ele nos fez participantes do seu corpo. O apóstolo Paulo fala, que importa a ele aquele sofrimento que resta. Um dia talvez a gente fale sobre isso. Que eu e você estejamos dispostos. Não precisamos desejar o sofrimento, mas dispostos a enfrentá-los, porque o nosso Deus não nos deixa sozinhos. E isso aqui é a prova de que ele não nos deixou sozinhos em nosso pecado, mas ele veio a este mundo, pagou o preço pela minha e pela sua vida, nos resgatou, e agora nós podemos celebrar. Amém? Então enquanto nós cantamos essa canção, cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, pense nisso. Cada vez que a minha fé é aprovada, não pense na aprovação como destino, pense no que vem depois, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E um por vez, sem aglomeração, vá até a mesa, pegue um pão, pegue um cálice, sem tocar em nada, só no seu pão, só no seu cálice, e volte para o seu lugar para nós fazermos isso juntos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Declara pela fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Na primeira vez que nós cantamos essa canção, você se ocupou em se deslocar até a mesa, pegar, Agora eu queria que você, aí com esse pão, com esse cálice, você sabe o que significa isso? Faz dessa canção uma oração agora. Vamos cantar bem baixinho, tocar bem baixinho. Vamos fazer disso uma oração. Cada vez que a minha fé é provada. Pense em cada palavra agora e dirija ao Senhor. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Veja isso. As montanhas e vales,
Declara. que atravesso Me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E porque Ele está conosco, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Pela fé nós somos participantes do corpo de Cristo. Pela fé o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus derramado por nós está em nós. E em nome do Senhor Jesus, não importa o momento que nós já passamos, estamos passando ou vamos passar, nós podemos contar com a presença do Senhor que celebramos agora. E vamos fazer isso juntos em nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor, como igreja nós confessamos, eu pelo menos confesso, que eu não gosto muito da ideia de sofrer, de enfrentar lutas, de estar no deserto. Mas se o Senhor tem isso para nós, se isso é um jeito teu de fazer as coisas, se o Senhor sabe que isso que é o melhor, abre a nossa visão para nós te vermos no deserto. Senhor, se nós te vermos, isso vai bastar. Então, aumenta a nossa fé, porque o Senhor está presente. Então aumenta a nossa fé para te vermos, para te percebermos, para te sentirmos. E mesmo quando nossos sentidos falharem em te perceber, que a nossa fé seja inabalável de que o Senhor está ali, como diz o salmista, de que o Senhor passa como nas águas e não vemos as tuas pegadas. Mas, Senhor, que a gente saiba que o Senhor está passando, mesmo que as tuas pegadas não sejam vistas, que a gente creia, mesmo que o milagre não venha na hora que a gente queira, que a gente não se desvie do Senhor, que a gente, de fato, tenha um coração submisso a Ti. Nos ensina nisso, nos faz crescer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover Sobrenatural, vou lutar e vencer. plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. E se amanhã você for provado nisso que acabou de cantar, a fé vai ajudar você na prova. Amém? Tenha uma semana abençoada e abençoadora, rompendo em fé.
Em nome de Jesus, vá em paz. Se quiser ver algum material que a gente tem ali, um por vez, tem coisas muito edificantes ali, muito especiais para a sua vida. Bom, um grande abraço, queridos, queridas.